pessoal, o programa subiu de nível, hein? O programa hoje começa um pouco atrasado, porque chegar aqui hoje não foi fácil, dona Ivana. A senhora bem viu os cartazes aí fora, mais de 40 mil pessoas aqui com cartazes dona Ivana aqui para chegar na rádio. Jéssica, uma multidão de homens cantando como anjos querubins aí, no nome da Jéssica aí, recitando poemas. Olha o sustenido dos facões, estão disputando a Jéssica, a facãozada na avenida. Mulheres gritam o meu nome, 96 mil pessoas, dona Ivana, chega na frente da rádio no momento. A gente teve um atraso aí, mas o programa sobe de nível nesse momento, porque a nossa entrevistada que a gente temos aqui hoje é a entrevistada, gente. Hoje vocês vão ficar aqui com a dona Ivana aqui, vocês vão saber a história dessa mulher, mulher fantástica, maravilhosa, mulher que vai agregar, vocês vão ver. Nosso programa hoje sobe de nível que nem lagartixa na parede. Jéssica, o que você tem a nos dizer, Jéssica? Viu a disputa que tá por você aí fora? Olha que eu vou acreditar, viu? Eu vou acreditar. Não. Mas assim, não tá sendo fácil, tá, pessoal? Lidar com a fama, hein? Não tá sendo fácil. E outra coisa, famosa, dona Ivana, já estamos batendo 100 milhões de views nas redes sociais ocultas. Isso aí. 100 milhões de views, 96 milhões de inscritos também nas redes sociais ocultas, tá? Nas reais não, nas ocultas. Nas ocultas. Muita atenção aí, gente, as redes sociais ocultas. Jéssica, temos patrocinador, conseguimos manter um contrato com o Instituto Dermatológico. Fico feliz, isso é verdade, hein? Instituto Dermatológico, doutoralizando cresce, o doutor tem a solução, Jéssica. Você tá precisando perder aquelas marquinhas do tempo, aquelas preguinhas de canto de olho, o homem tem a solução. Jéssica, segue o jogo, minha amiga. Vamos lá. Então, a gente inicia o nosso programa, o Antigenérico, com uma convidada muito especial. Ela que não se abala por qualquer planilha. Não. Ela que é expert, não é? Ela é. Ela é expert no que ela faz. Ela que é inteligentíssima, glamurosa. Ela... Seja bem-vindo, Ivana, ao nosso podcast, o Antigenérico. Só não pode ter agulha por aqui, que eu vou estourar. Dona Ivana, são 40 mil cartazes com seu nome lá fora. 40 mil cartazes. Você viu a multidão que tá aqui, a Polícia Militar tem que fazer a contenção desse povo, querendo autógrafo, foto. Você testemunhou isso. Olha, eu não conhecia esse lado seu, gente. Dona Ivana, agora falando a parte séria assim, quem que é a Dona Ivana? Como que a Dona Ivana tá aqui no Mato Grosso do Sul? Que eu cheguei a estar no Mato Grosso do Sul. Quem que é a Dona Ivana e como que ela chegou aqui? Eu cheguei no Mato Grosso do Sul em 2018, fugindo da violência no Espírito Santo. Nossa. Uma cidade que me abrigou por 30 anos. Caramba. Mas que eu devo muito ao Espírito Santo. É a cidade natal dos meus pais, né? Não é a minha cidade natal, porque eu nasci em Minas. Né? Nasci no Espírito Santo, mas me criei em Minas. Mas eu me considero mineiro, meu coração é mineiro. O mineiro é o coração. É, exatamente, meu coração é mineiro. E meu genro, né, recebeu uma proposta de uma das empresas de celulose e acaba que nós viemos para cá. Só que eu já conhecia Três Lagoas. Eu trabalhei aqui no Mato Grosso do Sul em 1997, pela primeira vez. Eu vinha fazer pesquisas de opinião pública. No que você Que fazia legal. pesquisa? Eu avaliava o índice de satisfação ou insatisfação dos clientes da Enersul, da empresa de Força e Luz, que regia a maioria do estado. E aqui em Três Lagoas não tinha Enersul, mas tinham fazendas no entorno que utilizavam a energia da Enersul. Então, por isso eu conheci Três Lagoas. Que legal. Por isso eu conheci Três Lagoas. E ali me apaixonei. E Ainda foi cheguei em casa na primeira viagem, em 97, e falei para meus filhos, olha, achei o lugar onde eu quero morrer. Achei meu destino. E eu amo essa cidade, eu sou apaixonada por essa cidade. Vim durante mais uns 4 ou 5 anos, uma vez por ano, fazendo o mesmo trabalho, sempre fiquei no mesmo hotel aqui em Três Lagoas. Amo a cidade. Aqui eu aprendi a comer churrasco com mandioca, porque eu não conhecia. Que legal. Isso não existia para nós lá no Espírito Santo. Lá o churrasco é como, Dona Ivana? Churrasco lá é a carne, né? Sempre. Com vinagrete, arroz e feijão tropeiro. Feijão tropeiro? Que é uma comida mineira. Que o capixaba
encampou e que não tem churrasco sem feijão tropeiro. Aí aqui eu aprendo com a mandioca. A mandioca e o churrasco. Levei e nos churrascos da minha família, do meu irmão, tem mandioca cozida hoje em dia. Que Por legal, causa de que três legal. negócios. Ô, dona Ivana, só uma adenda aqui, ó. A gente começando o nosso programa aqui, de verdade, agora com o entrevistado, que a gente não Sim. conseguiu na entrevista para a live passada. E a gente acha que não conseguiria começar o programa com o entrevistado da melhor forma. Uma pessoa tão importante pra gente, pelo menos pra nós. E que é o intuito do nosso programa, fazer um podcast com pessoas importantes pra nós. E assim, das pessoas que a gente podia escolher, acho que a mais importante mesmo pra nós no momento Nossa, foi a senhora. Mas, Jéssica, diante disso, de pessoas importantes, nós cometemos uma gafe no primeiro programa, acho que no segundo nós fizemos uma gafe. Foi. A gente, assim, é até importante a gente recapitular, né, que em alguns momentos lá na gravação anterior, a gente falou muito sobre a questão de pessoas, a gente citou meio que erroneamente, né, pessoas não importantes, né, e assim, a gente quer muito enfatizar para o público que não é a questão de não importante, todo mundo é importante, gente. Né, dona Ivana, a senhora não é importante para sua família? nossa, muito. Então, As minhas duas famílias, né? Porque eu tenho então, assim, duas. o podcast ele não é para pessoas famosas. Famosas, essa é a palavra. Importante, então, assim, a ideia não é para pessoas famosas. O nosso podcast é para pessoas que têm importância, assim. Importância. Sim. E a gente enfatizou até na live, assim, pessoas que tornam o dia de alguém melhor. E assim, quantas vezes assim a gente chega ali e tem a Dona Ivana, e tem a Dona Ivana como exemplo. Então, assim, mais uma vez, está sendo já redundante. É uma honra ter a senhora aqui hoje. Nossa. E a gente tem certeza que essa entrevista vai render, que a senhora tem boas histórias. Ali no cafezinho aqui, já cometendo a inconfidência. No cafezinho já tava dando um show pra gente ali. Tava todo mundo rindo, né, Jéssica? No cafezinho, Todo né? mundo, assim, pasmado, parado e ouvindo ela. Jéssica, E ela você tem boas que é- histórias. Você que é a pessoa séria de nós dois aqui. Séria. É séria, você é séria. Vai, Jéssica, Mas segue aí. vamos lá. Dona Ivana, o que a senhora sentiu, assim, quando a gente foi, né, que o Diego foi até a senhora e falou assim, olha, a senhora é a primeira entrevistada que a gente quer aqui no podcast do Antigenérico. Qual que foi sentir ser convidada para isso? É um projeto novo, a senhora sabe que é um projeto novo. Sim. Qual que foi a emoção, assim, de ser convidada? É a primeira, tá, gente? Não, no início, Aham, quando o Diego conversou comigo, eu fiquei com um misto de medo aham, e de espanto. aham. Porque é uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Nunca três aqui. falei, Então, somos nunca três, gravei nada, né? As poucas vezes que a gente tentou fazer isso em casa, sempre foi alvo de piada e nunca rendeu, Sim. né? Então, eu fiquei com um misto de medo Aham. e de espanto. Porque eu sei, né? Que eu falo das duas famílias, porque a minha segunda família é a do trabalho, né? Uhum. Eu sei que algumas pessoas, assim, quando chegam, vão primeiro até mim e tudo, porque eu sei que eles gostam de ter uma pessoa de terceira idade lá Sim. trabalhando, de mais maturidade, né? E agora, imaginar que a minha história seria alvo de um programa, de um podcast, não, isso aí eu nunca imaginei. Que legal, que Nunca legal. imaginei mesmo. Que bacana. E assim, ó, hoje a gente trouxe a Dona Ivana, né? Para ela poder compartilhar mesmo, tá, pessoal? A história de vida dela, tanto profissional, né? Como a Dona Ivana chegou aqui ao Mato Grosso do Sul. E aí, a gente sabe que a senhora tá na melhor idade, Sim, né? A senhora concorda com isso? concordo. 63, faltando 2 meses para 64. Ô, Glória! Dona Ivana, a senhora vivenciou, pelas histórias que a senhora conta, a senhora vivenciou toda essa transição, assim, de fase, assim, do mercado de trabalho, assim, Sim. do papel pro digital. Como Sim. que foi essa transição na sua carreira? Que eu sei que a sua carreira é longa Nossa, é longa. e tem boas histórias que você tava contando ali. Eu quero, assim, dentro do percurso, assim, como que foi essa transição, assim, de ver essa mudança e ter que lidar hoje com essa molecada no trabalho, assim, como que é? E ser a queridinha, tá? No trabalho. Você é querida. E Isso é dessa- verdade, é. gente. Bom, eu sou da época em que se fazia curso de datilografia, Olha. Que legal. né? Olha. E eu tenho curso de datilografia com diploma de manual, Uhum. máquina manual, Sim. elétrica e depois a eletrônica, que foi a precursora dos computadores, Sim. né? Uhum. E eu me lembro que no meu primeiro emprego, numa empresa grande em Brasília, Uhum. para trabalhar com computador, Uhum. a pergunta isso, ó, gente, mais de 30 anos atrás, muito mais.
A pergunta foi: você sabe trabalhar com computador? Nossa. E se tem uma coisa que eu toda a vida fiz, foi me desafiar. Isso Eu é falei, importante. Isso eu não duvido. sei. Isso eu não duvido. Eu falei, sei. Eu nunca tinha mexido. Uhum. E eu Caramba! eu nunca tinha ligado um computador. Só que só de eu entrar na empresa para participar da entrevista, eu já fiquei olhando. Eu sou muito observadora. Sim. Isso é uma característica minha desde sempre. E eu observando e tal, ali eu já peguei a manha de como ligava. Isso já é importante, saber ligar. Sabe ligar. E a partir dali foi sempre assim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho curso de informática. Que legal. Tudo eu fui aprendendo com a prática, no dia a dia. Uhum. Depois do advento da internet mais avançada, aí eu passei a olhar algumas coisas no doutor, né? Que a gente tem o doutor lá da internet, Com né? certeza. Não vou falar a marca, né? Porque ele não está patrocinando a gente. Não tá pagando. Então, mas é uma evolução. A pessoa tem que se testar o tempo todo. E foi assim, nas entrevistas que eu participo, principalmente na última agora, né? No emprego que eu estou, a primeira pergunta: você tem algum problema de ser subordinada a uma pessoa bem mais jovem que você? Porque nesse emprego que eu estou, eu entrei aos 59 anos. Nossa, que 59 legal, anos de idade, né? Uhum. Já vou fazer 4 anos lá. E eu falei, não, problema nenhum. Eu ainda brinquei na época, né? Gente, eu brinco muito, porque a vida é muito pesada. Se a gente não brincar, o peso aumenta. Isso é real. Então, É eu me muito lembro real. que eu falei para o entrevistador, eu falei assim, eles vão ter problema comigo. Porque eu quero ver eles acompanhar o meu ritmo. Bem Isso é pensado. Uma coisa a Entendeu? senhora colocou aí agora e já me ocorreu uma pergunta aqui. Vendo a senhora desempenhando o papel da senhora tão bem como a senhora desempenha, por que não tem mais pessoas com a mesma faixa etária, assim? Porque A gente não vê muito, a né? gente não vê, porque assim, Uhum. além do seu desempenho, a gente tem o fascínio assim, por a senhora ter a idade que tem naquele ambiente. Por que não tem mais pessoas ali? O que a senhora atribui a isso que acha que não tem mais pessoas ali? Porque as pessoas não querem, às vezes, lidar com os mais jovens ou não querem... Não, Optaram por ficar em casa mesmo? Ou até mesmo uma Não. questão de mercado, né? eu tenho uma opinião pessoal. Uhum. Por eu já ter trabalhado em vários segmentos, Uhum. eu tenho uma opinião pessoal. Eu olho muito o lado do trabalhador, Sim. mas eu olho muito o lado do empresário também. Então, vale mais a pena o empresário investir numa pessoa da melhor idade, Uhum. que vai ficar aí por mais 1, 2, 3, 4, 5 anos no máximo, ou num jovem que pode render para essa empresa 10 anos. Pensando mercadologicamente. Entendeu? Então, eu uma penso muito lógica, pelo né? lado do empresário. Uhum. É importante ter a experiência, ter uma pessoa que vai agregar com experiência, com uma série de coisas, né? Conselhos, maturidade e tudo mais que a idade traz pra gente, que é uma maravilha. Quem dera que a gente tivesse essa cabeça lá nos 20 Anos anos, atrás, né? Mas eu penso muito no lado empresário. Eu, se fosse empresária, eu ia ter um misto também. Então, você já veja bem, no setor onde eu trabalho, nós temos uma melhor idade. Sim. Na oficina ao lado, nós temos 2 ou 3 melhor idade. Verdade. Você Verdade. repare bem, isso tudo é estratégia e uma estratégia muito assertiva, na minha opinião, Sim. Sim. do empresário, da companhia em si. E assim vai, você pode ver que na maioria dos setores, por exemplo, lá eu faço parte de um grupo GA, né? Uhum. De pessoas de mais idade, a gente se reúne de vez em quando. É importante, em cada segmento da companhia, ela ter uma pessoa desse tipo, que a pessoa pode, de uma certa forma, trazer tanto leveza, quanto maturidade, quanto equilíbrio. Como equilíbrio, é isso aí. Verdade. Entendeu? Então, é muito importante. Então, eu acho que não é que não invista muito ou que as pessoas tenham, o da terceira idade, tenha restrição de trabalhar com os jovens. Não. É porque existe todo um mecanismo por trás disso que é lógico e eu acho muito saudável.
E eu concordo. também. E eu concordo. Vendo Muito por esse saudável. ponto de vista agora, eu não tinha pensado na parte mercadológica. mercado, né? Da Exatamente. longevidade É do o jovem. compartilhamento de experiências, de Exatamente. visão, né? Isso é Exatamente. importante. E pegando um gancho sobre isso, Ivana, você sente que esse momento, né, da sua carreira profissional, né, a senhora já passou por muitos segmentos, né, por várias empresas, já obteve muitas experiências. Você acredita que nesse momento você está no seu melhor foco profissional, no seu melhor momento profissional? Você acredita nisso? Ou não? Acho que lá no passado já foi melhor. Em termos, porque existem 2 segmentos Uhum, para uma vida profissional. uhum. Existe o dinheiro, Sim. que isso gera, o conforto financeiro que gera, e existe a realização profissional. Sim. Eu, no passado, eu já tive muito dinheiro, realização profissional, que é a vaidade do cargo. Uhum, Hoje eu estou num cargo bem abaixo do que eu já ocupei, uhum. mas eu vivo o melhor momento profissional da minha vida. Que legal. Nossa. Que Por legal. quê? Essa valorização, igual vocês falaram, qual que é a pessoa que a gente vai? A Ivana. Uhum, Porque a Ivana é isso, vocês já falaram um monte de coisa aí, né? uhum. A maturidade faz a gente se organizar de uma tal forma Uhum. que o cargo, a gente entende que é vaidade. É interessante, Concordo. é muito saudável que a juventude procure melhorar. Eu falo isso com eles o tempo todo. Uhum. Você tem que melhorar, você tem que evoluir. Mas, ao mesmo tempo, a gente se organiza de uma tal forma que a gente já consegue viver com menos que a gente ganha. Eu, por Bacana. exemplo, hoje, 8 anos depois, eu ganho uma faixa de 3 a 4 mil a menos O que do que ganhou eu ganhava no antes. passado. Ô, dona E Ivana, eu tô muito bem. mas a senhora, A gente vê. a senhora citou, assim, esse downgrade de cargo, assim. Só que quando você teve esse downgrade, você também era bem mais jovem. Teve, assim, Sim. teve alguma bala, assim, tipo assim, agora eu vou trabalhar num cargo... Teve alguma dificuldade para isso, para assimilar? Tem. Ou já foi direto, assim, não, já tô resolvido, vou... Não, tem sim, tem um medo danado. Eu lembro que no meu primeiro cargo de supervisão, e eu acabei supervisionando pessoas mais velhas que eu, é um problema, né? Sim. Porque se você já tem medo de que não vão aceitar suas ideias, sempre dá medo. É porque a gente pensa que pessoas mais velhas elas sempre têm uma cabeça mais, Isso, né? exatamente. mais fechada. Mas eu sempre primei em todos os meus trabalhos por respeitar os Uhum. meus limites e os Sim, limites isso. das pessoas que trabalhavam Perfeito. comigo, que trabalham comigo, entendeu? E eu falo sempre, gente, que o poder da observação é o melhor professor que a gente tem. Observar as pessoas, observar o entorno, observar o ritmo de trabalho, o ritmo da companhia, é a melhor saída. Porque é você que tem que se adaptar, não é a companhia que vai se adaptar a você. Isso Não é verdade. são seus colegas de trabalho que vão se adaptar a você. Tem que tudo nessa vida, dentro e fora do trabalho, começar por você. Isso é verdade. Acho que E a eu concordo. adaptabilidade é a chave do negócio, né, Jéssica? É a chave do negócio. Exatamente. Porque você não pode chegar num ambiente e querer impor as suas ideias. Você pode sugerir. Uhum. Tem uma diferença enorme, Enorme, né? entre impor e sugerir. Se você impõe, você já chega sendo mal visto. Seja em qualquer ambiente que for. Um círculo de amizades, em família, onde for. Uhum. No trabalho, piorou. Agora, se você sugere, se você já observou, se você já viu as necessidades e você sugere, Uhum. é outra conversa. Se torna mais leve, né? Não, e a tendência de ser aceita é muito maior. É muito maior. Isso é É verdade. muito maior. Você Aí eu não acho tá que impondo. é onde entra muito essa questão da humildade, né? É. Peraí, eu tenho humildade de trazer o que eu penso e humildade também de aceitar as pessoas que não De vão pensar como aceitar. você. Isso aí, de não pensar como você. É. E aceitar. E trazendo toda essa transição, essa história, você não consegue, assim, falar, poxa vida, porque hoje a gente vive numa era muito moderna de trabalho, uma forma muito, né, tecnológica de se tecnológica. trabalhar. E tem algum momento que você fala, poxa vida, como que eu conseguia desempenhar meu trabalho lá atrás? Que hoje temos tanta facilidade de desempenhar os nossos trabalhos. Consegue, assim, Nossa, mãe. Fala, como que eu sobrevivi?
Eu fico lembrando do meu primeiro trabalho aos 16 anos. Ah, nem é tão Eu longe. trabalhei numa loja de material de construção. Só fazendo, interrompendo já. Se olhar só pra aparência, ninguém vai falar que é tão longe assim, É tá? isso aí. Tá bom. Então, assim, ó, a aparência também mente também. A aparência tá dando muito menos. Assim, não, Tá dando muito menos. Aí, a gente, numa loja de material de construção, as notas fiscais sendo feitas à mão, com carbono, Nossa. e vai por aí afora. Eu faço, que eu tive o privilégio de estudar numa das melhores escolas, né, da região, então a gente já aprendia as chamadas técnicas comerciais naquela época. Então eu fazia a declaração de imposto de renda do meu pai desde aquela época. Que Nossa. legal. Até ele falecer, sempre fui eu que fiz. E a gente fazia também no carbonado. Uhum. Gente, hoje em dia, se você tem acesso Uhum. ao Gov, é um clique, puxou, importou, está pronta a Tá declaração. Se você não tem acesso, você vai fazer digitando, mas é simples demais da conta. Então, a evolução, você não pode se fechar e achar que vai continuar. Uhum. Né? Igual a gente estava conversando antes, de empresas hoje, na Uhum. atualidade, que ainda pagam seus colaboradores com cheque. Com cheque. Com cheque. Isso é uma coisa, na minha cabeça, no meu pensamento, inaceitável. Uhum. Tanto pelo ponto de segurança, Uhum. quanto pelo da facilidade, do controle. Porque se você faz isso diretamente via banco, via uma conta salário, o controle disso é muito maior. Com certeza. É registro, né? É um registro. Eu lembro, como eu falei, estava falando para vocês, na holding que eu trabalhei, Uhum. quando eu cheguei, fazia-se o somatório de boletos. Era emitido um cheque com cópia Uhum. para o motoboy ir até o banco pagar. E isso há uns 20 anos atrás. E eu já cheguei e fui sugerir ao gerente e ao diretor financeiro que a gente começasse a usar o internet banking da época, né? Aí, por sorte, aquela questão de você conhecer as pessoas certas nos lugares certos. Eu conhecia o gerente do banco, Uhum. já ganhei o leitor de código de barras. Olha que E legal. a gente começou a fazer os pagamentos online. Ivana sendo eficiente como sempre. Como sempre. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que acompanhar a evolução. E toda a evolução, ela é muito saudável. E eu concordo. Ela é muito saudável. Ela acaba sendo prejudicial porque você agrega mais demanda. Mas te facilita a vida. Você consegue agregar mais demandas no seu dia a dia porque a tecnologia te facilita isso. E muito, né? Antes E que o muito. pessoal critique aí, ó, eu tô chamando Dona Ivana, mas é uma forma respeitosa. Respeitosa. Tá, A né? maioria me chama de Dona Ivana. Eu gosto que chama de Ivana, mas Dona Ivana, a senhora deixou um gancho aí na evolução. A senhora vivenciou em grandes empresas sua trajetória quase toda, pelo que você estava Sim. contando. Assim, qual foi a maior mudança que a senhora viu assim, nesse ambiente empresarial, assim, ao longo do tempo, na forma de lidar com os funcionários, assim? Porque eu e a Jéssica, a gente, pelo menos eu, né? Eu não posso falar pela Jéssica. A gente tomou um choque muito grande quando veio para essa empresa agora, atual. Porque na empresa anterior que a gente trabalhou, a gente é do tempo que gerente era o gerente. E aqui gerente é no meio das pessoas, gerente almoça com você, gerente te liga perguntando como que tá as coisas. Exato. E assim, é um choque você ter que lidar com o gerente, porque de onde a gente veio, lidar com o gerente era problema. Tipo assim, se você tem que lidar com o gerente, você tá ferrado. E assim, como que foi a evolução, assim, o que você viu de maior evolução nesse ambiente empresarial, da forma que era antigamente, nas empresas grandes, para a forma que é hoje? Se foi melhor, se foi para pior, como que a Muito senhora vê melhor. isso? Muito melhor. A gente ainda tem, hoje em dia, alguns líderes, alguns gestores que têm essa mente antiga. Uhum. Só que um gestor capacitado de fato, ele sabe que ele tem que manter os colaboradores ao seu lado e não afastá-los com grosseria ou com uma certa resistência ou com uma certa soberba, vamos dizer assim, que é uma palavra bem da minha época, né? Uhum. Então, eles estão aprendendo também. E a gente tem um número de gestores mais jovens, aí de menos de 50 anos, muito grande hoje em dia. Isso é verdade. Então, eles já vêm de uma escola profissional mais evoluída. Eles já trabalham isso, né? Já trabalham. Exatamente. E as companhias
as companhias investem nos seus gestores com treinamentos para que possa ser conduzido de uma forma mais leve. As grandes companhias e até pequenas investem para que isso aconteça. E assim, ó, pegando só um gancho, até mesmo como experiência antes de eu entrar, né, no mercado da forma como eu atuo hoje, isso lá no tempo em que eu estava na faculdade, né, e já tinha professores que eles traziam essa ideia pra gente, eles falavam, pessoal, hoje o mercado, ele exige pessoas que saibam lidar com pessoas. Uhum. Pessoas que batem na mesa e grita e fala e impõe a opinião, isso tá acabando. Exatamente. E aí, teve até uma frase que esse professor, não sei se um dia ele vai assistir a gente aí, mas é o professor Adriano, né? E aí ele falava que, às vezes, você não precisa ser tão bom tecnicamente, mas que você seja bom com pessoas. Como gestão. Porque hoje o mercado, ele exige gestão. Então, saiba lidar. Se você sabe lidar com pessoas, você já ganhou mais da metade do jogo, né? Porque é essa forma de lidar que você consegue, acho que, trazer essa ideia da persuasão, né? De trazer as pessoas para você e fazer. Porque, assim, eu trago para mim como até uma experiência pessoal que, tecnicamente, eu não tenho tanta bagagem tecnicamente, né? Tenho ali das minhas vivências do dia a dia, mas eu tenho pessoas que estão na base e que entendem tecnicamente o que precisa ser feito. Então, eu trabalhando com essas pessoas de uma forma, de uma comunicação bacana, né? Suave, eu consigo fazer com que essas pessoas da ponta, que entende tecnicamente, façam o serviço que realmente tem que ser feito, né? E você aprende com elas. E a gente aprende com elas. E um ponto muito importante, vocês que estão no começo da gestão, valorizar esse trabalhador. Concordo. Você não tem que bajular, você não tem que dar presente. É só chegar para ele e falar. Você sabe quanto o seu serviço hoje foi desempenhado com excelência? Concordo. Você sabe o quanto você chegar para uma pessoa da limpeza e falar, você sabe que o seu serviço é muito importante para nós? Porque a pessoa está limpando um banheiro, está limpando um escritório, igual a gente vê acontecendo lá, ela se sente humilhada. Isso é verdade. Então, se você chega e fala, olha, estou gostando muito do serviço que você está desempenhando. Você sabe o quanto é importante para isso? Só, se eu puder falar, uma mudança que aconteceu, é a questão do respeito e do reconhecimento, da observação que eu falo. Eu, desde que entrei na companhia, recebi a incumbência de ajustar índices de IDSA, que é o meio ambiente, né? De saúde ambiental do setor. E a gente conseguiu mudar a realidade, né? Com 2 anos, a gente conseguiu mudar a realidade. E eu tenho essa questão do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente e com as pessoas, desde sempre, não é de agora. Eu ensino isso, né? Já desde com meus filhos, já aprenderam isso, de não jogar o lixo, o resíduo em qualquer lugar, essas coisas assim. E eu tenho o hábito de toda vez que eu faço o consumo de alguma coisa em vidro, que eu tenho que descartar vidro, eu consigo uma caixinha, embalo e coloco um papel escrito vidro. Cuidado, vidro. Na maioria das vezes eu escrevo só vidro. Há pouco tempo agora, que tem menos de 1 ano que eu moro onde eu moro hoje, eu embalei, né? Recebi uns amigos em casa e embalei as garrafinhas numa caixinha e coloquei vidro. Os garis deixaram um bilhete na caixa de correio para mim. Que legal! Obrigada pelo seu carinho. Que legal, que cuidado. Eu ganhei meu dia. Nossa, é emocionante então, olha, demais. A importância de você observar e reconhecer e ter cuidado com os outros. É muito importante. Isso é muito lindo. E é muito gostoso. Isso é muito lindo no nosso programa, né? As pessoas que trazem, nem que for um dia de uma pessoa melhor, Exatamente assim. O dia de uma pessoa. Se você mudou o dia de uma pessoa, sua vida já valeu a pena. Já valeu, com certeza. Dona Ivana, mas assim, teve um momento que teve uma mudança maior ou essa mudança do ambiente empresarial ela foi linear? Assim, no seu ponto de vista, ela foi linear, essa mudança do ambiente? Ou ela foi uma mudança assim, mais recente, mais abrupta? Você percebeu que foi uma coisa... Ou ela sempre existiu, foi uma evolução constante do mercado de trabalho? Essa forma do lidar com os colaboradores? Olha... Ela foi uma evolução necessária. Necessária. Porque o funcionário, o colaborador, ele passou a conhecer muito mais os seus direitos
Ah, isso sim. Isso De é um verdade. tempo para cá, de anos para cá, de 20, 25 anos para cá, ele passou a conhecer muito mais os seus direitos do que antigamente. Antigamente, a gente era agradecido ao patrão porque a gente tinha o salário para sobreviver. Então, a gente tinha uma... A palavra vai ser muito forte, mas uma subserviência, Uhum. entendeu? A palavra é forte. Mas era, acho que Mas era é isso, mais né? ou menos isso, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você veja bem, há um tempo atrás você não tinha ouvidoria. Não me lembro. Há Tem uma muitos empresa- anos atrás, Deixa eu contar uma tinha inconfidência aqui. não tinha ouvidoria. Eu vou contar uma Hoje em dia, a ouvidoria é um setor fortíssimo em qualquer segmento. E é obrigatório É divulgar, obrigatório. para os colaboradores. Entendeu? Então, você vê, o colaborador, ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando confiança e ele foi ganhando respeito, que é o mais importante. Então, as companhias tiveram que se adequar. Agora, essa mudança, você falou se ela foi linear ou não. Nós ainda temos segmentos de mercado de trabalho hoje que ainda estão meio na retaguarda disso. Eu tava dizendo Eu falo porque eu já trabalhei um monte de segmento, né? Uhum. Construção civil, pesquisa de opinião pública, holding, empresa de asepsia. Então, eu Que tenho um legal. leque de experiência muito grande. E eu vejo que a construção civil ainda não andou. Até hoje. É verdade. Construção civil lá não. Mas o que falta? A senhora acredita que falta o quê? Sei lá, alguma coisa que seja voltada para Mudanças. leis que... Não. que- Nós temos... A nossa legislação, ela é ótima e Uhum. cruel Uhum. ao mesmo tempo. Porque ela prevê uma série de direitos para o trabalhador, mas Uhum. também, uma certa forma, como ela sempre tem brechas, Uhum. ela também sacrifica, Uhum. né, o colaborador. Então, não seriam as leis, não. É uma questão de consciência De consciência mesmo. mesmo. Consciência mesmo de gestão. Consciência de gestão, Entendo. entendeu? Gente, já estamos com 20 minutos quase de programa. Jéssica, que nós temos que... Nós estamos esquecendo toda vez, Jéssica, de pedir pro pessoal se inscrever no canal. Jéssica, Jéssica do céu. Nosso canal tá subindo, Jéssica, e nós não tá chamando os convidados, Jéssica. Mas nós vamos parar desse jeito, minha amiga. Concordo, viu? É que a conversa tá tão boa aqui que Verdade. que a gente se empolgou. Jéssica, faz o merchan aí, chamar os convidados aí, Com Jéssica. certeza. João, é para essa câmera. Vamos para essa câmera aqui. Pessoal, então, confiram o Antigenérico. Não deixem de ver o nosso programa, de verificar aqui os nossos conteúdos. Hoje a gente está com a dona Ivana, né? Sendo a nossa primeira entrevistada. E Mas- a entrevistada, né? E a entrevistada. Então, compartilhe, comente, não deixe de deixar lá o seu joinha, tá? E você que tá aí do outro lado, que queira compartilhar a sua história, a sua vivência, as experiências de vida, né, É Diego? verdade. Vem até nós, compartilha também, que com certeza a gente vai ter o maior prazer de divulgar a sua vida aqui, de falar um pouquinho sobre você. Quem é essa pessoa real que tá aí do outro lado? Vem até nós, o Antigenérico. Ivana, Diga. voltando ao início do programa aqui, essa multidão de gente aí com cartazes, Ivana aqui. Você tem muito tempo que tá aqui na cidade, não? 8 anos. 8 anos? 8 anos fez no dia 7 de maio. Ivana, o que você traz de bom aqui da vivência nessa nova cidade aqui? Em relação à cidade de origem, que você falou que é de Vitória, Eu vim com da coração capital. mineiro. Eu vim de uma cidade do interior de Minas que tem 2 ruas. Ainda hoje deve estar na casa dos 10 mil, 15 mil habitantes. Nossa, Uma cidade poucas pessoas. pequitinha, como diz o mineiro. Aí fui primeiro para Brasília, após me casar, e de Brasília fui para Vitória, Uhum. né, no Espírito Santo, na região metropolitana. Morei Caramba, na mesma que cidade, mudança no de mesmo Brasília a Vitória. bairro, né, por 30 anos. Sou apaixonada com Vitória. Não conheço, Acho gente, o não estado, o conheço. Espírito Santo, um estado maravilhoso. Você tem uma riqueza de tudo naquele estado, sabe? Que é uma maravilha. Eu sou apaixonada com o Espírito Santo. Tenho vontade de conhecer, a viu? segunda, fala minha segunda pátria, vamos dizer assim, né? Que Minas é minha paixão, mas o Uhum. Espírito Santo me acolheu e me ajudou a criar meus 2 filhos, estudar. Eu, né? Uhum. Me formei lá também, no Espírito Santo. Mas a violência
de lá. É A muito grande. falta de controle que é muito difícil, gente. A bandidagem, ela rende muito mais do que a polícia consegue conter. Isso é Então, eu não verdade. estou culpando aqui gestão, não nada. É porque, infelizmente, é fácil você roubar. Se tornou fácil. Não é que seja fácil, mas se tornou fácil. E essa violência fez a gente sair de lá. Isso mudar. Não que a gente não gostasse, temos amigos queridos, pelo menos 1, 2 vezes por ano eu tenho que ir lá para dar uma olhadinha em todo mundo, Uhum. mas a violência fez a gente sair de lá. E aí a Caramba. gente veio para Três Lagoas, eu me assustei, porque eu Uhum. conhecia uma Três Lagoas que era 1/3 do que é hoje, né? A Uhum. cidade cresceu horrores, né? A gente brinca que agora nós já temos engarrafamento de 5 carros aqui em Três Lagoas, né? Então, é uma cidade que está crescendo, é uma cidade que já está tendo os seus problemas, Uhum. mas É que a com- minha paixão. Com o crescimento, os problemas também vêm junto, Ah, né? isso Isso é é inerente Com aqui, certeza, com né? certeza. E dona Ivana, pegando o gancho, assim, né, como a senhora já morou em estados diferentes, né, cidades diferentes, houve algum momento em que você se deparou com algo... Porque cada região do nosso Brasil, a gente tem a questão cultural, tanto de Sim. fala, né, de vestimento, às vezes, de comida. Sim. E teve algo, assim, que a senhora bateu de frente e falou bem assim, nossa, isso aqui é muito diferente do que eu tinha lá no passado, da forma como eu via. Consegue trazer alguma coisa que a senhora demorou um pouco, assim, para se adaptar àquilo, ou ter esse... Ainda estranho o R de Três Lagoas. O porta. E a coisa mais gostosa, porque meu neto chegou aqui com 4 anos, a Aham. coisa mais gostosa foi ver ele falando como os locais. Que ele já puxa o R. Ele nasceu aqui. Não, ele veio pra cá com Ah, 4 anos. 4 aninhos. Mas é bebê, né? O chat tá bombando E aqui, hein, aí- Jéssica? Ó, o chat tá bombando, Jéssica. Aí ele é muito gostoso, mas eu estranhei. Agora, saindo de Minas, porque o mineiro ele tem um sotaque bem forte. E eu já Uhum. não tenho mais muito, Sim. né? Eu tenho muitas expressões e tal, mas o sotaque mineiro eu já perdi, porque foram 30 anos no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem expressões, Uhum. mas um sotaque, o capixaba não tem. Que legal. O capixaba não tem um sotaque. verdade, eu conversei. Ele As não pessoas tem. que eu conheço de lá não tem sotaque. Não tem mesmo. sotaque. Ele tem expressões Uhum. deliciosas, né? Mas ele não tem sotaque, igual tem aqui, dessa de puxar o R, né? Tem as Verdade. expressões também daqui, mas aqui o R é uma coisa que me encanta. Eu me divirto Seu vendo o Mauro mesmo pessoal tinha umas falando. expressões muito É. top. Seu Mauro. É. Que legal. E dona Ivana, conta um pouquinho mais pra gente, porque a gente sabe que hoje a mulher moderna, né, ela trabalha, ela cuida da casa, ela tem ali tanto a vida profissional como a vida pessoal. E como foi, assim, lidar, porque desde sempre a senhora, desde muito nova, né, já entrou aí pro mercado, sempre trabalhando. Como que foi sempre conciliar essa parte de trabalho, ser mãe, ser esposa? Verdade, hein, Como Jéssica? que foi isso? Se hoje em dia não é fácil, e como que não foi lá atrás? Lá Porque atrás, lá é. atrás foi quebrar barreira, não foi quebrar barreira, não, foi quebrar muro, montanha. Muro. Quebrar muro. Foi abrir montanha Abrir mesmo. montanha. Abrir Como- montanha. Boa pergunta, hein, Jéssica? É. Essa... É interessante de ver. É um misto de desespero Uhum. e a necessidade de ter um acesso de confiança em si Uhum. e, para quem é religioso, na religiosidade, né? Não é fácil. Eu, aos 28 anos, me divorciei com uma filha de 2 anos e meio e um filho de 2 meses. Nossa. E eu criei os dois. Enquanto meu pai foi vivo, ele me ajudou muito. Uhum. Depois que ele precisou de subir, eu fiquei com os meninos. Não é fácil. Uhum. Não é fácil. Mas é possível. Isso é verdade. Entendeu? Então, eu sempre que converso, que eu vejo que tem alguma menina do meu lado preocupada porque o marido abandonou ou porque viu a necessidade de se separar, Uhum. eu uso essa frase. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Que legal. Eu primeiro formei os meus filhos, estudei, formei os meus filhos trabalhando, estando num emprego muito bom, ganhando muito dinheiro, caindo, saindo daquele emprego, indo para outro, Uhum. porque a variação dos níveis
de emprego na minha vida foi enorme. Foi muito grande. É sair de um emprego de 7 mil, cair para um de 750. Nossa, E Nossa. ter que se adaptar. Sim, ter que se adaptar. Como eu te disse, na época que eu trabalhava na holding, a holding quebrou por Uhum. causa da construção civil, do segmento construção civil. Uhum. E eu fui, porque eu estava já na faculdade, porque primeiro eu formei meus filhos e depois eu entrei na faculdade. Eu me formei na faculdade aos 50 anos. Que legal. Não, essa você vai ter que contar. Essa logo você vai ter que Que legal, que legal. Primeiro explica Eu me essa. formei. Então, foi uma variação muito grande. Então, teve momentos de desespero. Uhum. Teve muitos momentos de desespero. E nesse momento do desespero, tinha alguém... Era o seu pai, no caso, que fazia esse papel Mas de... meu pai me ajudou por 4 anos. Ele Ah, faleceu quando meu filho tinha 4 anos, Uhum. né? Então, depois disso, foi eu e eu. É você e você. Eu e eu, entendeu? Mas a gente sempre deu conta. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, Rebeca e Ricardo, Que legal. né? O Ricardo foi escolha minha, a Rebeca foi escolha do pai. Abraço Que- pros dois aí. Rebeca e não Ricardo. Conheço, mas se puxaram o sangue da mãe, são gente boa demais. Isso aí. Muito, 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 né? Maravilhosos. Então, sem a ajuda deles, sem o apoio deles, são filhos que sempre colaboraram muito comigo, sabe? Tiveram fases de adolescência. A Rebeca, vou falar em filha, ao vivo. Minha filha é minha companheira. Que Meu legal. filho, por ser menino, teve um Uhum. momento da adolescência dele, que tem aquelas rebeldias, tem tudo. Sim. Mas é um menino de ouro. É um menino que nunca me deu trabalho. Uhum. Trabalho, igual eu vejo alguns dando, sabe? Uhum. É um filho de ouro. Tem 8 anos que eu não vejo meu filho. Ele Meu mora filho onde atualmente? Mora nos Estados Unidos. Olha, que bacana. Foi realizar o sonho da vida dele. Tá muito feliz. E tá lá até Tá hoje. muito feliz. Hoje ele já tá caminhando para ser um cidadão americano. Que bacana, Tá que muito bacana. feliz, muito realizado, sabe? Já passou todos os apertos que todo mundo tem que passar. Sim. Mas se não fosse a colaboração e o apoio dos meus filhos, sempre Uhum. tá me apoiando, tá me ajudando, tá do meu lado. A gente sempre foi muito parceiro. Eu não tinha dado conta. Não tinha. Se eu tivesse, por exemplo, filhos problemáticos, filhos que, sabe, que me Uhum. desobedecessem e tal, eu não sei se eu daria conta. Então, eu devo muito do meu sucesso, porque eu encaro a minha vida como uma vida de sucesso, Com certeza ela é. eu devo aos meus filhos. Entendeu? Porque foram sempre meus companheiros, meus amigos, meus ajudadores, sabe? Em momentos que eu quase caía, eles estavam ali junto comigo. Uhum. E é perseverar e confiar que vai dar certo. Que bacana. E se ajustar. Que bacana. Se ajustar. Se perder e se deixar levar e cair nunca, né? Não. A da Jéssica tava falando, né? Eu falei pra você que a entrevista da Ivana ia ser um espetáculo e assim, ela tá nos surpreendendo assim, durante a entrevista. Durante a entrevista. Durante É a porque a gente conhece a dona Ivana do trabalho, É. aquela mulher forte, eficiente, né? É assim, a gente chamou a senhora, o intuito era aquela pessoa querida que Uhum. sempre muito solista. A que vovó da manutenção. A vovó da manutenção, mas assim, que é muito solista aí que a gente já conversou. Caramba, ela assim, a gente não sabia a idade da senhora não, tá? A gente não Uhum. sabia. 64, daqui a 2 meses. Eu não sabia, Que assim, legal. o que a gente imaginou eram 50 e alguma coisinha, 55 no máximo. Eu tenho problemas na fila quando eu vou para preferencial. Eu tenho Tem. problemas. Aí a gente falou assim, mas como que pode, né? Ela tão sempre muito ativa e muito serelepe. E assim, a senhora tá trazendo assim histórias assim que a gente já imaginava, mas não tinha certeza. Sim. De quebra de barreiras, quebra de montanhas. E essa daí, emendando na história da quebra de ser mãe, acho que assim, ser mãe e trabalhar hoje em dia já não é fácil. Sim. Eu acredito que há 30 anos atrás deveria ser muito pior. mais complicado, né? Porque a sociedade, e assim, eu não vivi toda a sociedade de 40 anos atrás, mas eu li muito. Então, assim, e eu peguei a sociedade dos anos 90, que era uma sociedade já bem preconceituosa. Ainda era uma sociedade muito preconceituosa. Imagino como que não foi lá atrás, assim, criar filho, trabalhar e tudo isso. E agora ainda tem essa, faculdade aos 50. Me conta essa daí. Essa nós queremos saber, hein? Veja bem, eu sou formada em mecânica. Nossa, que Técnica, diferente. Sou técnica Essa é em nova. mecânica. Trabalhei como técnica em mecânica até me casar. Caramba! Só que mano. quando me casei, fui para uma cidade totalmente administrativa, que é Brasília, Uhum. né? Uhum. Brasília não tem indústria. Não. Uhum. Então, eu acabei embrenhando pelo lado administrativo. Uma coisa que eu nunca tive foi medo de trabalhar e de aprender.
Isso é Aí eu bom. nunca tive. Já deixou bem claro. É, já isso aí. Então, o que acontece? Depois, já em Vitória, e eu sempre gostei muito de estudar. Sempre. Gostei muito. Sempre fui muito, na minha época chamava-se CDF, né? E eu fui estudando meus filhos e tal. Quando a Rebeca já estava na faculdade, Ricardo já na faculdade, eu falei, chegou minha hora. E só que eu tinha que voltar para o pique de estudo. Aí o governo lança os cursos técnicos de graça nas escolas estaduais. Eu falei, pá, vou fazer a Esse é o prova de momento. seleção para ver se eu vou, porque eu não vou gastar e eu vou ver como é que eu tô Pra estudar. para estudar, como é que tá Uhum. o meu nível de conhecimento, como é que tá, né? A desatualização. Uhum. E fiz o curso técnico de segurança do trabalho. Que legal. Curso técnico de segurança do trabalho. Não tenho o diploma, Uhum. porque era necessário fazer o estágio obrigatório para você ter o certificado. E eu não tive como fazer o estágio. Eu busquei fazer esse estágio à noite, em alguma empresa que tivesse turno, porque eu não podia deixar de trabalhar, porque quem sustentava a casa só era eu. É o O CLT, homem. né? É o O homem e a CLT. mulher. Então, eu não consegui o estágio. 2 anos depois, eu tenho o curso, A mas não graduação. tenho a certificação. Uhum. E aí eu vi que eu tava bonita na fita. Ainda conseguia. Consegui passar como a melhor aluna do curso legal. de segurança do trabalho. Que Nossa, legal. falou que ainda Parabéns. tava boa, ele disse que tem, ó. Vou depois fazer uma pergunta que estão fazendo no chat aqui, ó. Deus me livre. Aí, veja bem, terminei e falei, vou fazer o Enem. Vai, que dá. Fiz o Enem. Passei no Enem com 950. No primeiro Enem. Primeiro e único, eu só fiz um. Caramba, 950. Caramba. 950. E aí consegui uma bolsa de 100% na melhor faculdade de contabilidade. Por quê? Eu não sei o que as empresas viam em mim, uma confiança, e eu toda a vida lidei. A maioria dos meus empregos foi na área financeira. Bacana. A maioria foi na área financeira. Então, eu falei, vou fazer economia, vou fazer não sei o quê. Aí a minha prima tinha feito as duas, falou assim, faz contabilidade. E eu encarei. Que legal. Fui na faculdade onde eu ganhei a bolsa de 100%, Uhum. fiz uma visita, não me senti em casa. Era a melhor faculdade do Espírito Santo de contabilidade. Contabilidade e economia. E eu agradeci. Isso em que ano, dona Ivana? Eu me formei em 2013, 2009? 2009. 2009. Aí eu agradeci a bolsa, passei a bolsa para o segundo colocado e consegui uma bolsa de 50% numa outra faculdade mais simples. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de gente snob. A Ivana tinha que não gostar de alguma coisa. E eu não gosto de gente nariz em pé, de gente snob. Vocês acho que Não consigo não dá. me ambientar. Não dá. Não consigo. Me socializo ali no básico, mas não consigo Trata me bem, ambientar. né? Mas... Eu sou povo. Uhum. Eu sou boteco. É eu duas, sou, dona Ivana, é entendeu? duas. É isso aí. É, Então, eu não me senti em casa lá. Porque lá é uma faculdade de gente de uma classe mais alta. Uhum. E fui para essa faculdade mais simples, mais especializada somente em contabilidade. E fui. Lutando, trabalhando. Quase saí da faculdade, porque eu tive um problema sério de emprego, de desemprego, né? No caso, das crises do Brasil. das crises normais, né? Quase saí, mas a turma, eu era a mais velha da Isso que eu ia turma, perguntar, para era a mais variar, velha. né? E como que era Sempre. isso, lidar? Assim, Maravilhoso, Era? maravilhoso. Os grupos de estudos eram lá em casa, tem fotos, Que tem tudo legal, disso, que legal. Grupos de estudo desse Muito jeito. bacana. Devia Era ser muito resenha, top. né? Dia de sexta-feira, que a gente não tava afim, matava a aula e ia pro boteco. E quem puxava... O verdadeiro universitário. E quem puxava de ir pro boteco era sempre eu, né? Porque eu já falei, eu sou bagunceira mesmo. E quando me formei, quando estava para me formar, nessa situação que teve o desemprego, fui para um emprego ganhando 700 e tal, né? Aí
eu era a presidente da comissão de formatura, Nossa. mas eu não ia participar, porque eu não tinha condições, com um salário de 750, como é que eu ia fazer? Mas um primo meu era gerente no Bradesco. E para ele cumprir meta, um dia ele chegou para mim e falou assim, Ivana, faz um título de capitalização para me ajudar a bater a meta. Eu falei, quanto que é isso? Sabe? Eu fiz. Né? Eu tinha um salário muito bom. Uhum. E aquilo foi descontando, aquela mixaria na conta e eu nem E foi percebi. deixando. Uhum. Aí quando eu avisei todo mundo, falei, ó, vou organizar a formatura, mas não vou participar, porque eu não tenho condição financeira, papapá. O pessoal falou, não, que você tem que participar. Eu falei, gente, eu não tenho condição. E se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, foi dívida. Eu nunca fiz dívida. Você tem que ter pavor Tá de certo, dívida. e não Não está faço. errado. Não tá errada, não. Se eu quero comprar alguma coisa, eu vou juntando dinheiro e faço. Entendeu? Eu sou paciente. É uma virtude que eu ainda tenho que aprender, viu? É. Paciência. E uma vez falaram comigo que o meu maior defeito é ser paciente. Eu falei, Será? Não. Foi. Mas tudo bem. Aí, quando já estava com tudo certo, tudo organizado para a formatura, meu primo me liga. Ivana, lembra? Lembro. Uma coisa de 3, 4 anos atrás. Uhum. Pois é, tá liberado. Era exatamente o valor que eu precisava para Nossa, participar da Deus. formatura. Que legal. É, Que legal. Deus Entendeu? faz as coisas certas. né? Então, essa questão que você falou, Deus. A gente não gosta muito num programa assim de ficar falando de religião, mas eu sou uma pessoa apaixonada por Deus, hoje em dia. Eu era evangélica, hoje eu sou espírita, Sim. né? Tenho muito orgulho porque o espiritismo salvou a minha vida, né? E quando conheci o espiritismo, eu me apaixonei por Deus. Que lindo. Porque ele nos proporciona várias oportunidades na vida de você reconhecer o cuidado dele com a gente. Então, em tudo na minha vida, eu sempre, às vezes, num momento de desespero e tudo, dali a pouco ele me mostrava. Olha, eu aí te ajudando. E foi nessa. Me formei, uma festa linda, maravilhosa, sabe? Tudo que tem Aproveitei direito. muito. Foi uma festa muito linda, tem fotografia, tem filmagem, tem tudo que precisa. E me formei aos 50 anos. Aí Que depois legal. os empregos foram só melhorando. Que legal. E isso traz como uma história mesmo pra gente admirar, né? É, Porque quantas pessoas na idade da Dona Ivana se propõem a ir para uma universidade, né? E se propor aprender algo novo. Quantas e outra, Ivana com tem mais aí? de 40, né? Com Não é, mais de não é com 40. 15, 20 anos, é com mais de Sim. 40. Sim. Né? Que fique bem. Sim. E não é hoje, é 10 anos 10, atrás. 12 anos atrás, 13. E assim, a gente vê a realidade, né, de muitos jovens, sei lá, dos seus 20, 25 anos, às vezes achando que a Sim. vida já acabou, né? Já acabou Já sem acabou. vontade, sem Acabou. vontade. Sem vontade Exatamente, não. nenhuma, sem visão E eu nenhuma. ainda não realizei meu sonho, E qual seria esse sonho, hein? fazer arquitetura. Que meu legal. sonho é fazer projetos de casas simples para pessoas mais humildes. Bacana, Nossa, bacana. bacana. Eu tenho um sonho desde sempre. Por isso eu fiz a mecânica, porque eu fiz e me especializei em projeto, Uhum. né? Desenho, que seria a minha base para eu partir para arquitetura. E eu ainda tenho esse sonho. Só estou pensando se eu vou voltar ou não para a faculdade. Mas nada impede. Dona nada Ivana, se impede. não for pessoal demais assim, a senhora mencionou uma coisa aí que eu também não sabia, tá? Aham. Que a senhora era evangélica e mudou para o espiritismo. Sim. E a senhora fala que isso salvou a vida A minha vida. da senhora. A senhora podia relatar assim, em que circunstâncias, assim, se não for pessoal demais, tá? Não. O programa aqui é Não, livre não para é. falar de religião, tá? Todo mundo que me conhece essa história. Quando eu perdi o meu pai, em 1994, eu não perdi só o pai. Uhum. Eu perdi o pai, o amigo, o parceiro O esteio. e o patrão, porque eu trabalhava com ele. Uhum. Então eu me vi muito perdida, muito sem chão e entrei em depressão. Nossa. Uma coisa que eu sempre falava que era coisa de frescura, gente, isso é frescura, que isso? E eu entrei em depressão. E eu tentei contra a minha vida.
Nossa. Sim, sim. Eu falo isso hoje para mostrar, para provar aquela frase que eu falei antes. Uhum. É difícil, mas é É possível, possível. entendeu? E foi nessa época que eu, evangélica, né, foi permitido que meu pai voltasse. Gente desconhecido, que eu não conhecia, que não tinha necessidade nenhuma de me falar. Porque eu estava num momento muito crítico da minha Vulnerável. vida. Muito crítico. E ele voltou para dar as orientações do que tinha que ser feito. E aí eu Legal. entrei em conflito. Uhum. Que espiritismo é coisa do outro lado, né? Então, não vamos falar a palavra. Mesmo porque não é essa palavra, né? Uhum. Uhum. E me deu as orientações. E ali eu fui cuidada. Eu fui Nossa, tratada Senhora. e eu me recuperei. Eu levantei a cabeça e continuei a trabalhar. 4 anos mais tarde, eu caí de novo. Que foi já em 4 anos mais tarde, não, foi bem mais tempo. Que eu briguei com essa questão de não acreditar que Uhum. tinha um outro lado Uhum. da vida por 10 anos. Foram 10 anos depois. Foi de 1994, quando meu pai faleceu, até 2004. Uhum. Que foi 10 quando anos. aconteceu um outro episódio na minha vida, Uhum. particular também, que me derrubou de novo. Uhum. Mas não ao ponto de pensar besteira. Porque eu já tinha aprendido que só ele dá a vida e só ele tira. Né? Uhum. Então, isso aí não tinha, isso aí nunca mais passou pela minha cabeça. Várias crises que eu tive. Porque o paciente depressivo é igual um viciado. Ele tem que vigiar todos os dias da vida dele, senão ele cai de novo. Com certeza. Isso é verdade. Entendeu? Com certeza. Aí, quando 10 anos depois, eu naquela briga, vai numa igreja, vai em outra, vai em igreja, nada de procurar o espiritismo. O espiritismo me ajudou, me orientou, me tirou do sufoco, Preconceito, mas puro preconceito. puro preconceito. Palavra certíssima, Diego. Puro preconceito. Aí, quando eu caí de novo, eu falo esse caso, né? Não vou falar o nome, não. Eu trabalhava num escritório Uhum. e eu fiz uma cobrança. Eu sei o que é isso. Eu fiz uma cobrança. A pessoa me descascou no telefone. Só não me chamou de santa. Tô indo aí. Falei, pode vir. E eu, assim, desse jeito. Aí chegou na porta, olhou pra mim. Tô procurando a Ivana. Falei, só fiz assim, desse jeito, igual um alunozinho bem tímido. Levantei a mão assim. Aí ele olhou, entrou. Era um advogado. Uhum. Quando ele olhou pra mim, ele falou assim, você tá precisando de ajuda, deixa eu te ajudar. Que é assim que acontece Que com a legal. espiritualidade. Eu comecei a chorar. E ali ele Eu tô conversou quase chorando comigo. aqui. E ele Eu tô conversou quase comigo e falou, hoje à noite, se organiza que eu vou te levar. E ele me levou para uma casa espírita que cuida do encarnado. Nós, que estamos aqui em cima. Lá eu fui atendida por psicólogos, Uhum. fiz acupuntura, fiz tratamentos, fiz terapias de grupo, tudo de graça, por 6 meses. Que bacana. Aí eu falei, isso não pode ser coisa Isso é muito diferente. Não, não é. do inimigo. Não, não é. O inimigo Uhum. nem se trata Aí eu disso. comecei a estudar, 10 anos depois. E desde então, desde 2004, que eu venho estudando e venho vendo, e venho tendo provas, e venho tendo dicas, e sabe, de que eu tô no caminho certo. Você sabe por Que que legal, eu perguntei que isso? legal. Porque eu já li os livros do Kardec, Sim. Vida e Morte. Eu já li a obra dele. E assim, em mim causa muito conflito, tá? Muito Sim, conflito. sim, eu vivi 10 anos de conflito. Eu sei muito bem o que é isso. Eu já até falei isso pra Jéssica, o ler demais, ele não resolve as suas questões espirituais. Pelo menos em mim não resolveu. Porque quando você lê, quando você junta tudo dentro de você, vira um caos. Vira um caos. É, assim, não separa. Ó. Então, eu li os livros do Kardec. Eu li o livro de Enoque, os dois conhecidos. Sim. Aí, eu leio muito os livros, as histórias dos papas. Eu leio muito, acho que eu li quase todos os papas que têm a história traduzida.
E os que estão escritos em italiano eu li também. Uhum. Então, sou muito devoto, assim, inclusive de São Gregório Magno. Então, para mim, tem uma história Uhum. magnífica. Eu adoro ler a vida dos santos. Eu acho muito interessante São também. Gregório Magno e São Cipriano de Cartago. O São Cipriano, que era bruxo, e quando ele se converteu, morreu queimado, mas não Sim. negou a fé. Aí junta isso com a Bíblia. Aí junta isso com a história. Eu junto com a história, porque a Bíblia foi escrita, mas tem um motivo para existir. Quando junta isso dentro de mim, vira um caos. E aí eu tenho, talvez, muita... Eu não sei nem qual a palavra que eu definiria que eu tenho dentro muito, e eu não tenho a fé. Quando a senhora falou do espiritismo aí, me tocou aqui agora, tá? Foi uma coisa de momento aqui, bem de momento mesmo agora, de, assim, porque eu também já fui evangélico, entendeu? E me tocou essa parte aí, me balançou, me chacoalhou aqui agora, Jéssica, me tirou Então, até o... eu vou te falar uma coisa que eu falei uma vez para um grupo, a gente conversando. Não importa a casa que você esteja. Esteja ali de coração. Esteja onde te faz feliz. Esteja onde te permita essa paixão por Deus. É isso Porque aí. existe uma força maior que rege tudo. Isso eu acredito, ninguém me tira Isso eu da super cabeça. acredito também. Entendeu? Mas não importa se é no kardecismo, se é no candomblé, se é na Umbanda, se é na Assembleia de Deus, se é na Adventista, igual eu era. Uhum. Não importa onde. Esteja de coração. Eu sempre trago muito a frase assim, se isso é uma verdade para você, então trabalhe a sua verdade. Trabalhe a sua verdade. A sua verdade. Então, assim, não precisa eu impor a minha verdade pro Não, Diego, pra não. Ivana. Às vezes a minha E verdade não quando é a mesma dela. acontece esse encontro, Uhum. quando acontece essa comunhão da gente com a espiritualidade maior, de reconhecer o sacrifício do nosso amado Mestre Jesus, quando acontece isso, é uma virada de chave na vida da pessoa. O que eu aprendi nessa viragem de chave? Eu aprendi que Jesus, quando esteve na Terra, a gente vê isso relatado em todos os livros da Bíblia, Uhum. ele veio pregar o quê? O O amor, amor ao né? próximo, Isso. né? Uhum. O amor a Deus e o amor ao próximo. Eu não consigo amar 100% o meu próximo, Uhum. mas eu aprendi a respeitar. Sim. Principalmente os limites, os meus limites e os limites do meu próximo. Certo. E aprendi a amar realmente Deus acima de todas as coisas. Aí foi a virada de chave. Então, eu poderia ter tido essa virada de chave quando eu estava lá na Igreja Batista, quando eu estava na Testemunha de Jeová, estudando com eles, porque tudo isso eu conheci. Sim. Eu também gosto muito de ler sobre religião, Uhum. né? Porque são histórias muito boas para você buscar como exemplo, buscar com tudo, né? Como orientação, tudo é muito interessante. A história que eu mais gosto é a de Santo Antônio, tá? Independente dele ser casamenteiro, ter história de casamenteiro ou não, mas a história de vida dele é muito interessante. Ah, não, quando você mergulha, assim, na história dos santos, você vai... São Tomás de Aquino, São Paulo Apóstolo. Nossa, É muito são- interessante. É. Eu frequentei um simpósio sobre o São Paulo, né? Sobre Paulo, né? Eu não gosto muito da expressão São, não, tá? Uhum. Mas sobre Paulo, eu fiquei encantada. Que história maravilhosa, sabe? Bacana. Muito interessante. Então, eu falo, religião é você se amar, respeitar o próximo e isso aí. saber que tem uma consciência maior cuidando da gente. Ivana, antes que termine todos nós Com três certeza. chorando aqui, que já tá quase os três chorando aqui. Nas nossas pesquisas, nós pesquisamos a vida da Ivana. Eita! A gente entrevistamos aqui, pesquisamos aqui, e uma coisa que tem que mencionar aqui, que numa das pesquisas aqui, tá falando aqui que a Ivana é caseira e não gosta de viajar. Se puder, só fica em casa final de semana, não vai para lugar nenhum. Isso é verdade, a pesquisa... Porque você trabalhou no instituto de pesquisa, foi presidente, parece. Mas Isso que eu ia falar. você foi presidente do instituto de Não, pesquisa. coordenador.
Tá, e conta dessa passagem aí, e se essa pesquisa nossa é verdadeira. Olha, as suas fontes estão muito Tá mentirosas. Tá em rolha. Muito erradas. Não. Às vezes, eu tenho meu momento que eu quero ficar realmente em casa. Sim. Né? Uma coisa que me deixa em casa, chuva. Frio. Eu sou muito doce, eu tenho medo de derreter. Ah. Mas eu sou botequeira, adoro um boteco, fico cutucando meus colegas de trabalho, vamos pro boteco e tudo. E se eles não vão, eu pego meu carrinho, vou pro E vai shopping, sozinha. tomo meu chopinho, Nossa. como meu tira-gosto e volto para casa. Que legal. Entendeu? Eu sou botequeira. Tanto que tem uns colegas que falam que depois que eu aposentar, eu podia virar blogueira. E por que não? E por que Não não? sei, por que não? não sei. Oxe. Né? Porque eu já conheço quase todos os botecos de Três Lagoas. Restaurantes, botecos. Eu amo. E eu gosto de conhecer coisa nova. Tem uns que eu sempre volto, né? Mas eu gosto de conhecer coisa nova. Agora, o fato de não gostar de viajar é a maior mentira da minha vida. Então a pesquisa foi falsa, faz Não, justa. conta. Totalmente. Eu Eu sou piolho de estrada, porque eu amo dirigir. Conta o sonho. Eu gostei do sonho. do sonho. Eu, desde que eu tirei minha carteira aos 20 anos, que eu tinha um sonho, que era ganhar numa loteria, né? Na época era a loteria esportiva, da Zebrinha. Ganhar sozinha, ir para o sul do país, lá na ponta da BR-101, comprar um caminhão. Não queria carroceria, não. Só o cavalo. Só o cavalo. Comprar um caminhão e pegar a 101 e ir do Oiapoque ao Chuí. Olha, nossa, É o meu sonho. sonho. Chegar lá, vender o caminhão e voltar. Como eu não sei. Vou realizar, não, porque eu não consegui trocar minha carteira. Continua bem. Mas era um sonho, né? Eu tenho paixão por máquina grande. Eu gosto muito de caminhão. Né? Já tive umas experiências de dirigir clandestinamente, mas já dirigi, né? Mas eu amo estrada. Quando eu tô nervosa, não existe calmante maior para mim do que dirigir. Nossa, eu amo dirigir. Isso eu tenho inveja, hein? Eu tô com inveja de vocês, né, mano? E tem um defeito muito grande. O pé pode ser 35, mas ele é pesado. Gosto de velocidade. Eu já não consigo. Eu correr gosto assim. de velocidade, gosto. É uma coisa que me dá Te um dá frenesi adrenalina, muito né? bom, adrenalina muito boa. Mas eu amo um avião também. Umas 2 ou 3 vezes por ano eu tenho que fazer uma viagenzinha. Esse ano eu já fiz 2, né? E vou agora, no final do ano, fazer a minha primeira viagem de navio. Que No legal. cruzeiro? Olha! Cruzeiro já tá, Ela é segura. chique. tá pago. Dona Ivana, assim, ó, pegando essa vibe mais leve aqui, o site aqui tá empolvoroso aqui. Perguntas do chat, tá? Olha só. Tá solteira? Tá pro jogo? Eu tinha que perguntar. Não pode negar, hein? Tem que ser Pode verdadeira. negar. Não. Eu Não. tive 3 experiências na minha vida. E como é que é o ditado? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Eita! Entendeu? Não, eu não pretendo ter um relacionamento, porque eu cheguei num ponto da minha vida em que a liberdade que eu tenho, Nossa, falou a palavra, liberdade. entendeu? A liberdade que eu tenho, o poder de decisão que eu adquiri, né? Minha última, eu tentei 3 vezes, né? E a minha última separação aconteceu em 2013. 2013. É uma tranquilidade, sabe? E eu falei, não dá para mim. Eu falo assim que eu tento sempre evitar as coisas que me dão estresse. Eu tive um cachorro. Meus filhos queriam um cachorro, eu tive o cachorro. Os 2 saíram de casa, no final das contas eu estava cuidando sozinha do cachorro. E eu me apego muito. Quando esse cachorro morreu, eu quase morri junto com ele. Eu imagino. É. Eu imagino. E aí me ofereceram um cachorro, que acharam que eu ia entrar em depressão e não sei o quê. E tudo. Eu falei, não quero, eu não mereço sofrer mais do jeito que eu sofri. Entendeu? E assim é com relacionamento. Que legal. Eu não mereço legal. mais passar pelas coisas que eu passei. Teve momentos maravilhosos e tem coisas que eu vou levar para o resto da vida, de experiências boas, tem tudo. Mas eu cheguei num ponto que eu falei, não, agora sou eu. Eu e eu. Vou viver, Entendeu? vou cuidar de mim. E não sinto falta. Não sinto falta. Não vou levar a coisa para o lado pessoal, porque a falta física é uma coisa e a falta
né? Uhum. É outra. Mas eu me organizei de uma tal forma que hoje, anos e anos depois, eu não me vejo mais dividindo o mesmo ambiente com uma pessoa. Ô, louco, Entendeu? olha o site disputado, 40 mil cartazes aí fora. Pois é, mas hoje é uma decisão muito madura, muito já, assim, sem um pingo de arrependimento nem nada, mas eu hoje não me vejo mais num relacionamento. Viver aquela... As oportunidades aparecem de vez em quando. Eu tenho certeza que aparece. 40 mil cartazes não são à toa. Acho que me vem até aquela frase assim, o meu silêncio custa caro, né? Meu silêncio custa caro. Apesar que eu não gosto do silêncio, não. Acho que ninguém gosta desse silêncio, Se eu tô em né? casa sozinha, é o rádio ligado, no Sério? rock, Não, eu gosto. tudo, Eu tenho o meu dia inteiro. momento, assim, que eu fico eu comigo mesmo, assim, sabe? O silêncio ele é ensurdecedor, às vezes, no ambiente, Não, né? eu gosto. O silêncio me incomoda. Nós tivemos uma experiência ontem no setor, Uhum. né? Vocês não estavam lá, mas olha, foi muito hilário. Teve um momento, e o nosso setor é bagunçado, Diego sabe, você sabe, Uhum. a gente Todo sempre- momento todo são mundo pessoas, conversando, todo mundo passando e tal, porque é o junto e misturado, né? Sim. Teve um momento ontem, à tarde, que ficou um silêncio absoluto. Ninguém estava em reunião, ninguém estava conversando um com o outro, um silêncio. A nossa gerente levantou. Nossa, gente, que silêncio. Ela observou. mesma. Aham. Ela observou. Aí o que aconteceu? Caímos todo mundo da risada. Entendeu? Mas eu falo, o silêncio me incomoda. Eu não gosto de silêncio. Eu acho que o silêncio... Eu já sou uma pessoa que gosta de silêncio, porque eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu não gosto do celular. Eu tava até, assim, ó, já falei isso nas nossas lives passadas, e, assim, ó, se o celular às vezes não vibra, se ele não vibrar com ligação, alguma coisa, às vezes eu passo o dia sem ver ele. Eu saio de casa com ele no bolso de manhã, e como eu trabalho às vezes no dia que não dá torre, o telefone não tem por que receber ligação porque não dá torre. Sim. Aí eu também passo o dia sem olhar ele. Literalmente o dia. Aí eu chego em casa, aí eu vou ler. E aí pra ler você precisa de silêncio. Aí acaba que eu acabo gostando do silêncio Pra ter essa parte. pela minha rotina. Inclusive, no momento aqui, tô sofrendo pra caramba. A senhora bem sabe disso, que eu não tinha rede social. Sim. Eu não tô conseguindo postar aqui os links aqui no Instagram, porque eu não sei lidar com a ferramenta ainda. Eu tenho que escrever, às vezes, curtir, compartilhar pelo celular. Eu não consigo, eu prefiro então fazer no computador, porque daí eu consigo fazer, parece que é mais natural pra mim do que ficar com o celular na mão. Pra mim é muito natural. Eu ainda me viro melhor no computador do que no celular. Eu prefiro celular. Mas o tal dos videozinhos engraçados no celular, eu tô precisando de me controlar, cara. Porque Isso vira um vício. Pego... Isso vira um vício. Eu também tô nesse vício que, assim, eu tô tentando lutar comigo mesmo pra cortar um pouco Eu isso. tô criando horários. Jéssica, você não parece que tem esse vício. Não, eu tenho. Mas isso é uma tentação. Nenhuma das duas parece. Nenhuma das duas parece ter um vício. É isso. É uma coisa muito boa. Eu me pego sozinha no meu quarto, às vezes rindo de uma maneira que as pessoas que estão ao lado ali, os vizinhos, devem pensar essa menina deve ser doida. É louca. Eu dou risada dentro de casa que os vizinhos devem pensar a mesma coisa. Sabe? Porque é muito engraçado. Muito engraçado. E dona Ivana, pensando assim sobre essa questão de todo esse tempo de carreira, tem algum momento assim que você pensa, eu vou sair dessa vida de CLT e vou encerrar essa fase da minha vida e agora eu vou passar para um outro momento da minha, né, uma outra fase, ou vai até o fim, até quando puder. Não, eu vou me aposentar como CLT daqui a 2 anos, né? Mas pensa nisso, já... Sim, já está decidido. Já está decidido daqui a 2 anos, na verdade 1 ano e 8 meses. Uhum. Inclusive já me perguntaram se eu continuo na companhia e eu falei que não, né? Porque eu quero me dedicar a alguma outra coisa. E o que seria? Assim? E não sei, não decidi ainda. Porque eu quero uma coisa que eu não tenha que ter compromisso exagerado. Eu vou ter alguma responsabilidade, mas não um compromisso exagerado. Então eu já pensei, uma coisa que eu amo, cozinhar. Bacana. Mexer com comida congelada. Eu gosto de comer. E não é por me gabar, mas a minha comida é gostosa. Ah, eu imagino, né? imagino. Então, já pensei em cozinhar, mexer com comida congelada. Uma casa só para mim, eu posso estruturar de uma forma que eu consiga fazer sem grandes dificuldades. Sim. Já pensei em mexer com planta.
Legal. Quem me conhece sabe, né? Eu posso estar morando num apartamento, numa kitnet ou numa casa gigante, igual Sim. era de Vitória. Uhum. Os meus matos, eu não fico sem eles. É terapia. Minhas plantas, minhas coisas, não fico sem elas, de jeito nenhum. Meus vasinhos e tudo mais. Então, já pensei em mexer com planta, que uma vez, quando em tratamento psicológico, foi apresentado para mim uma proposta de pegar troncos Uhum. e transformar em arranjos de suculentas, de cactos e tal. Muito interessante. Que legal. Que eu gosto de mexer com madeira e gosto de planta, então já pensei nisso. Uhum. Mas tem uma possibilidade que está me incomodando mais. Qual que será? O que eu mais gosto de fazer? Viajar. Isso é Eu verdade. Parece que gosta um eu pouquinho. pensei de me estruturar, me capacitar para mexer com fotografia. Bacana. Viajando, Entendeu? viajando. Viajando. É uma boa Mexer com sacada. fotografia, porque você pode aí publicar catálogo, você pode vender as fotografias, Uhum. tudo vira fonte de dinheiro. Na verdade, sim, Né? o melhor, o que Então, você não gosta, sei. gosta de fazer. Vou associar duas coisas, né? Trabalhar e me divertir. Dona Ivana, mas assim, ó, sendo prático, assim, a senhora que é uma pessoa assim que é serelepe. Sim. Não para. Não. Será que a senhora não vai ter dificuldades no dia que chegar esse momento, assim, de falar assim, olha... Porque eu sou exemplo disso. Quando eu me vi dentro de casa preso, o meu foi por motivo de saúde. Uhum. Eu quase fiquei louco, não foi pela doença, não. A doença, eu tava com uma raiva violenta, eu passaria por duas igual. Mas o ter que ficar em casa, pra mim, foi um selelepe. Acho que foi a pá de Mais te cal. incomodou, né? É. A senhora, será que você já parou pra pensar nessa possibilidade de estar dentro de casa, se não vai bater a mosquinha ali, da pulguinha ali, e falar, caramba... Porque assim, ó, eu vou falar por mim, né? Eu acho que talvez até a Jéssica pode falar por ela depois. E eu, se tiver aqui, vai fazer falta, tá? Pra mim, vai fazer falta a Dona Ivana no ambiente de trabalho. Eu, inclusive, eu tô com um plano de trabalho para esses 2 anos, que é eu estruturar treinamento, 2 tipos de treinamentos para passar a minha experiência. Porque Nossa, o que eu vejo bacana, hoje, Dona Ivana. o que eu Isso vejo hoje, o esqueleto já está pronto. Uhum. Muito bacana. Eu tenho que me estruturar agora para apresentar para a gestão, Uhum. para ver se eles vão aprovar, Sim. né? Porque o que eu vejo hoje, o setor e os setores, né, que eu atendo, que não é um só, eles estão muito dependentes de mim em alguns aspectos. Então, isso me preocupa. Porque outro dia até, né, numa saída nossa, né, bebendo um chopp, eu falei, gente, se acontecer alguma coisa e eu sair hoje, esse processo para. Porque não tem mais quem faça. Uhum. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me estruturando para tentar passar isso para o máximo de pessoas possível, para que não tenha um impacto quando eu sair. Uhum. Entendeu? Então, eu já estou fazendo Até alguma nisso coisa ela nesse é preocupada, sentido. gente. Olha, até nisso ela... Cuidado, Porque, né? gente, Isso é o cuidado genuíno, né, Jéssica? cuidado é genuíno. muita Até falta de responsabilidade de uma pessoa que sabe que a demanda centralizada nela. é importante ou é centralizada apenas nela, que ela simplesmente saia. Larga o barco. É uma falta de responsabilidade muito grande e eu não tenho isso comigo, entendeu? Então, eu já estou com esse projeto, vou precisar de ajuda, Uhum. porque vai ser uma estrutura um pouco maior, né? Uhum. Mas eu preciso de passar isso para as pessoas, Legal. Ó, Legal. né? e a liderança da Ivana aí, ó. O chat tá empolvoroso aqui, então. A liderança da Ivana, ó. O chat pede Ivana aqui, ó. A liderança da Ivana. Ajuda ela aí a passar a experiência. Passar a Isso experiência. é verdade, gente. Isso Isso é aí. muito genuíno mesmo, de verdade. É. Pensar como vai ficar o setor após a saída, Isso. né? Isso é muito genuíno. Sim. Muito bacana. Muito bom. Ô, Dona Ivana, caminhando assim pro nosso fim, que ó, a gente tem um tempo assim, por mim a gente ficava umas 3 horas falando aqui, tá? E assim, a senhora vai retornar aqui mais vezes, tá? Porque assim, Uai, histórias como essa que a gente quer aqui. Assim, como a Jéssica disse no começo, né, Jéssica? Podcast para pessoas importantes. importante. Famosas, não. Importantes. Pessoas que têm história, que têm vivência. E eu acho assim que hoje o mundo tá carente de ouvir pessoas assim reais, né? Pessoas Histórias reais. Ivanas né? da vida, né? E Isso. quantas Ivanas da vida... Quantas Ivanas, né? Nossa, Quantas tem. Ivanas nós Tem temos aí no muitas, mercado? Tem muitas. E, Dona Ivana, assim, o que a senhora deixaria, assim, assim, a senhora teria a dizer, assim, de legado, assim, que a senhora acha que foi o mais importante, assim, né, nessa trajetória da senhora, e de conselho, assim, que a senhora daria para essa juventude, assim, que pensa
sei lá, em trilhar esse mesmo ambiente? Porque a senhora pegou a transição do papel, do mimógrafo. Tudo. Sim, a senhora Mimeógrafo, meu Deus, é aquele cheirinho de mesmo. álcool era bom, né? Quando eu dei aula, porque eu também fui professora. Aí, tá vendo? Mais podcast, é mais podcast, é mais. Eu né? fazia as minhas provas, os exercícios, tudo em mimeógrafo. Gente, Que legal. Tem tempo. Bom, legado, eu acho uma palavra muito forte para uma pessoa de vida comum, porque parece que não. Não, mas a pessoa o que eu comum que tem vivenciei- legado, dona Ivana. O que Ainda eu mais. vivenciei, muitas mulheres e muitos homens vivenciam. Porque tem muitos homens aí que foram os chamados pães também, né? Cuidando de filhos, sozinhos, seja por que motivo for. Então, o que eu deixo é aquela frase que eu falo para mim todo dia. É difícil, mas é possível. E o meu maior legado foram meus filhos. Sem Legal, sombra de é. dúvida. Que legal. Quando eu me dediquei completamente a eles, que eu não tinha, eu fiquei maior parte do meu tempo sozinha. Porque eu tinha muito receio de alguém mexer com os meus filhos, né? Então, eu fiquei a maior parte sozinha. Eu me dediquei realmente, integralmente a eles. Né? Sabe? Procurei dar o meu melhor, com todo o cansaço, com tudo. Procurei dar o meu melhor. Tive minhas falhas, gente. Todos nós falhamos, porque nós não somos robôs. Nós somos seres humanos. A gente cansa, Somos a falhos. gente fica debilitado, a gente fica desanimado, entendeu? Isso é verdade. Mas procurei dar o meu melhor para eles. Então, eu falo que o meu maior legado nessa vida são meus São filhos. seus filhos. Fala que a gente tem que ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu fiz os 3. Graças a Deus. Ainda não escrevi o livro. Eu escrevi. Mas a minha terapeuta de Vitória fala Eu que li. eu deveria... Na verdade, escrever. isso é de um livro. Eu só fiz um. Tem um autor que escreveu Eu isso. já criei meus 2 filhos, plantei várias árvores, porque eu sou doida com planta, com árvore e tudo, mas ainda não escrevi o livro. Só podemos morrer depois de ter um filho. Ter um filho, plantar uma árvore E escrever um livro. e escrever um livro. Exatamente. Eu não escrevi o livro ainda, então tá cedo para eu morrer ainda. Não vai morrer, não. Que é isso, dona Ivana, que é isso. E aqui no chat tá o quê? Que os filhos são um grande legado. Um grande legado, dona Ivana. Então, assim, Exatamente. então, assim, eu acho que depois de Deus, acho que é o maior legado que a gente pode deixar na Terra. A gente pode deixar outros legados, conhecimento, Sim. mas se a gente deixa filhos como um legado, é a nossa semente, é a nossa... Olha, acho que eu sou a única aqui que... Eu e o João, né? Acho que eu somos os únicos aqui que Mas ainda tá a não teve caminho, um dona filho, Ivana, né? tá no forno já, Mas tá? quem sabe, né? Quem sabe futuramente Exatamente. eu também deixo um legado como esse e eu acredito que seja o maior legado da vida de uma Tá no mulher. forno, né, Jéssica? Tá no Eu forno. tenho hoje, participo da criação do meu neto, né? Uhum. Que é um tesouro que Deus me deu. E eu tento participar o máximo que eu posso da educação dele, Deve ser da uma avó companhia. dura aqui, deve ser uma avó bruta, aquela avó... Eu nada. sou rigorosa. Mas deve ser Eu sou amorosa. rigorosa, que só. mas eu sou zoeira ao mesmo tempo. Então, Isso é bacana. ele já tá me cobrando, porque já tem quase 1 ano que a gente não viaja junto. Que legal, Então, ele que já tá me bacana. cobrando, vó, que dia que nós vamos viajar junto? Então, eu tô me organizando para talvez nas férias dele viajar com ele. Que amor. Nossa, que né? bacana. Que amor. Exato. Então, Dona Ivana. ele viaja comigo sozinho desde os 4 anos de idade. Desde os 4 anos, Desde dona os Ivana. Desde os 4 4 anos. Eu jogava ele no carro aqui e a gente ia parar em São Paulo. Mas Que como que é bacana. essa convivência? Você vai pra lá direto? Como que é? Ele dorme comigo. Fim de semana passada, ele foi para minha casa sexta-feira e eu levei ele de volta no domingo. Mas é porque ele Me ajuda da mora aqui, faxina, me ajuda da faxina e me dá ideias da É o único na neto casa. que a senhora tem? É o único. Nossa, Foi um que presentão maravilha. de Deus. Bacana. Gente, Então, é uma pena, né, Jéssica? Chegamos ao fim Chegando aqui, ao fim. mas tivemos a honra de entrevistar uma grande mulher que para nós, assim, ó, sendo redundante no início do agradeço. programa, foi uma honra. Nós iniciarmos os entrevistados com a senhora, tá? Sim, isso vai engrandecer demais o nosso programa. A gente precisa marcar outros retornos aqui, porque a senhora já assunto, hein? deu um monte de insight, deu um monte de insight aí de coisas que a gente não sabia. O nosso instituto de pesquisa não andou pesquisando Não com estou pesquisando certo, de Certo? jeito nenhum. Jéssica, o que você acrescenta aí no nosso Que eu entrevistado? quero deixar como, assim,
como mensagem mesmo, tá? É um agradecimento muito grande, tanto da minha parte como do Diego, compartilhar, conhecer um pouco, né? Quem é a Ivana, quem foi a Ivana, Isso. e que a Ivana ainda tem de sonhos a construir aí pela vida, né? Tem. Então foi muito Tem importante. alguns ainda. E realmente é isso, tá? Os insights. Isso. E os insights que traz pra gente, até as lições de vida, as experiências de vida, o que é bom a gente traz e se espelha aí também, trazendo pra nós. Então foi uma honra muito grande ouvir um pouquinho. Espero que tenha gostado, dona Ivana. Nossa, eu quero até comentar que eu estava com receio. É. Não vou dizer medo, mas eu estava com receio de falar besteira, de não falar, né? O que é muito difícil, porque eu sou faladeira. Sim. Mas eu quero dar os parabéns para vocês, Obrigado. porque eu me senti como se a gente estivesse num boteco da vida tomando o nosso chopp. Mas a ideia Falei, essa, tá? sabe? A gente viajou por vários segmentos, por várias formas, gostei muito. Só que Legal, assim, legal. o ruim de entrevistar, assim, tem uma parte ruim, tá, gente? De entrevistar uma pessoa que nem Dona Ivana. Falta tempo pra tanto... Falta tempo. Falta é verdade. tempo, porque Tem assim... muita coisa. Muita história, então, assim, mas não faltarão programas, tá? Não faltarão Já comigo. entrevistas. Tô por aqui. Se a senhora aceitar, a gente quer ouvir mais, principalmente assim, que a gente já percebeu aqui que ficou muita coisa assim, sem falar. Tem sem muitas mencionar. lacunas ainda a ser Muitas preenchidas, hein? lacunas, É. Você não- Bom, então eu já vou falar a agenda. Em setembro eu tô em agosto eu tenho uma semana de férias, não Uhum. vou estar disponível. Uhum. Setembro eu tenho uma viagem para Uhum. fazer, então vou ficar uma semana sem estar disponível. E em dezembro também eu tô fora. Fora disso, pode marcar que eu tô aqui dentro. Fechou então, combinado então, Fechou, Dona a gente Ivana. vai convidar de novo, hein? Muito obrigado, viu, mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu tenho certeza que o nosso público vai amar essa entrevista, assim como a gente tá amando entrevistar a senhora. Jéssica, e o pessoal do público tem que se inscrever, tem que curtir. Com certeza. É a última chamada, né? É verdade. A última chamada. A última A gente não chamada. pode esquecer. Então, seja como a Dona Ivana. Venha até nós, traga a sua história, traga suas vivências de vida e traga os insights aí. A gente quer muito ouvir. Quem é essa pessoa que vai estar do outro lado aqui compartilhando um pouquinho de você? Isso é verdade. A Jéssica, só antes, finalizando, antes de encerrar de vez, a Jéssica falou assim de pessoas importantes. Nós estamos trazendo aqui, no primeiro momento, pessoas que a gente julga importante para nós. Uhum. Só que tem um segundo momento que a gente quer ouvir aqui do pessoal do chat aqui. Sim. Ah, vai que ele conhece lá uma outra Dona Ivana, lá vizinho da casa dele. Escreve para nós aqui, manda mensagem. Manda mensagem. Exato. No Exatamente. segundo momento, nós vamos trazer essa outra Dona Ivana que tem aí. Exatamente. Eu acho difícil, né? Não, vai Eu acho ter. difícil, mas... Vai ter. Eu, nesses 8 anos de Três Lagoas, eu já conheci histórias muito interessantes. Vocês vão ter material para seguir em frente durante muito tempo. Deus te ouça, viu? Deus te ouça, Amém. Dona Ivana. Pessoal, fiquem com Deus todo mundo aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Não precisa ser nessa ordem. E Dona Ivana? Muito mais- obrigada. Eu mais- que agradeço. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.